Novembro Azul. Campanha visa conscientizar homens na luta contra o câncer de próstata. Por ano, mais de 1 milhão de pessoas em todo o mundo recebem o diagnóstico da doença. Hoje no Repórter PUC vamos falar sobre o câncer de próstata. É importante a prevenção? Seja muito bem-vindo. Hoje é quinta-feira, 5 de novembro de 2015. Está começando o Espaço PUC, o programa que leva até você tudo o que acontece na universidade. Olá! Você sabia que a estimativa do Instituto Nacional de Câncer é que em 2015 aproximadamente 68 mil homens sejam diagnosticados com câncer de próstata no Brasil? Os dados são alarmantes e a prevenção pode ser crucial para descobrir a doença ainda no início. Pois é, e o tratamento varia de acordo com cada caso. Na reportagem de hoje vocês vão conhecer algumas informações sobre a doença, que é o segundo tipo de câncer que mais afeta homens. Marco Antônio descobriu que tinha câncer de próstata em 2011. Por recomendação médica, o gerente financeiro fez a cirurgia para retirar o tumor. Encarei a situação de uma forma positiva. Eu acho que isso também é uma forma de ajudar para que você não jogue nenhuma tensão em cima disso, né? E conversei muito com os médicos me orientaram muito bem, explicaram, mostraram detalhes de tudo, como que é feito. E aí você vê a tranquilidade, está na mão de um profissional competente, então é super tranquilo, né? O câncer de próstata é uma doença silenciosa. Inicialmente, não apresenta sintomas e pode demorar vários anos para se manifestar. Quando ele surge, que é microscópico, né, aquele tumor inicial que começou a aparecer, ele não traz sintoma nenhum. Quando é que ele vai trazer sintoma? Quando ele tem um tamanho suficiente, que ele começa a comprimir alguma estrutura. Então, por exemplo, um sintoma comum de um câncer de próstata localmente ali avançado é dificuldade para urinar, gotejamento pós-miccional. Por quê? Porque está comprimindo ali a uretra, que está perto, dor para urinar. A prevenção contra o câncer de próstata ainda deixa muito a desejar. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, o diagnóstico da doença deve aumentar em até 60% entre homens com mais de 65 anos de idade em todo o mundo. E um dos riscos é o aumento da expectativa de vida, já que a maioria deixa para se prevenir mais tarde, principalmente no Brasil. O envelhecimento da população é um dos maiores fatores que tem contribuído com o aumento das diversas neoplasias, em especial do câncer de próstata, que é uma doença especificamente do envelhecimento. A gente sabe que a maior parte dos pacientes com câncer de próstata vão ser pacientes idosos. Alguém que tem um problema na família, seu pai, seu irmão, seu tio, seu avô, começa a partir dos 40 anos a fazer os exames que tem que ser feito, né? Procura o urologista, faz uma vez por ano, você faz. E ele vai percebendo. Se não vai tendo nada, tranquilo, né? Mas se pegar no início, essa possibilidade de não ter nenhuma complicação, ela é praticamente 100%. Uma pesquisa realizada pela Sociedade Brasileira de Urologia, que entrevistou 5 mil homens em 2013, apontou que 47% dos entrevistados nunca realizaram exames para detectar o câncer de próstata. 51% não fizeram exames de níveis de testosterona no sangue e 44% nem sequer consultaram com um urologista. O diagnóstico do câncer de próstata ele é feito pela biópsia, né? A gente, para falar que tem ou não uma neoplasia, isso não é só para o câncer de próstata, vale para todos os outros tumores, a gente precisa de uma biópsia. E o rastreio do câncer de próstata, a recomendação é que ele seja feito com o toque retal e o PSA. Esses dois exames, eles vão guiar para a gente saber quais são os pacientes que precisam ir para a biópsia e quais são os pacientes que não precisam. Você tem que encarar com seriedade e ver que, poxa, estava com, vamos pôr, 57 anos. Aí, poxa, eu vou ficar arriscando, né, ter uma coisa mais séria na frente? Não, então resolve logo, corta pela raiz e a expectativa melhora, né? Pelo menos eu acho que de câncer de próstata eu não vou morrer.
O câncer de próstata ainda é uma doença não muito debatida. Para mudar esta realidade, o mês de novembro é dedicado à conscientização e ao combate da doença. Atualmente, cerca de 60% dos casos diagnosticados no mundo envolvem homens com 65 anos ou mais. E para falar sobre o câncer de próstata e tirar algumas dúvidas, recebemos o Dr. Leonardo Gomes, médico urologista da Santa Casa de Belo Horizonte. Contamos também com a presença de Maurício Lara, jornalista e escritor. Sejam bem-vindos ao Espaço PUC. Muito obrigado. Boa tarde. Bom, doutor, a minha primeira pergunta é: o que é o câncer de próstata? A próstata é uma glândula que só existe nos homens e é responsável pela produção do esperma. E o câncer de próstata é uma doença maligna que acomete especificamente essa glândula, e por isso é uma doença exclusivamente dos homens. Bom, e como nós vimos na matéria, é uma doença silenciosa, ou seja, por justamente ela ser silenciosa, o risco é maior? Na verdade, a próstata ela faz parte do sistema urinário. E existem duas partes da próstata, a parte interna da próstata e a parte externa da próstata. A parte interna tem mais contato com a parte urinária e por isso o câncer ele se desenvolve na parte externa e por isso para ele causar algum distúrbio, algum sintoma, ele leva mais tempo. Então, normalmente, o câncer de próstata, nos seus estágios iniciais, ele é mais silencioso. E, por isso, é preciso fazer algum tipo de rastreamento, algum tipo de tentativa de diagnóstico precoce, porque se você aguardar os sintomas, em geral, é uma doença mais avançada. Maurício, conta pra gente quando que o senhor descobriu que tinha câncer de próstata, como foi enfrentar a doença? Eu descobri fazendo exames rotineiros, principalmente porque eu tinha perdido um irmão 3 anos antes com câncer de próstata. Ele também morreu relativamente jovem. A partir disso, eu passei a ter cuidado de fazer o acompanhamento. E o meu câncer, então, foi descoberto com precocidade e eu tive a felicidade de ter um bom resultado. Lá se vão 11 anos e eu, como vocês estão vendo, eu não morri, né? Agora, o enfrentamento da doença é extremamente penoso, porque é uma doença que você sabe, apesar de você não ter sintoma, como o doutor explicou, você sabe da gravidade, do risco que você está correndo, e é uma doença que é extremamente solitária. Então, o doente de câncer, ele passa por um processo muito grande de ensimesmamento, porque tem uma doença dentro dele e também um processo emocional que é dentro dele. Bom, doutor, e quais são os exames que os homens podem fazer para diagnosticar a doença? Nessa tentativa do diagnóstico precoce, a gente deve utilizar o PSA, que é um exame de sangue, feito através do sangue, e o exame de toque retal, que é o exame físico. Através desses dois exames, na avaliação rotineira do urologista, a gente consegue identificar as pessoas que têm maior probabilidade de já estarem com a doença. Bom, Maurício, e como surgiu a ideia de publicar o livro que relata este momento difícil para muitas pessoas? Olha, desde o início, primeiro que o meu irmão, ele morreu de câncer de próstata sem falar com ninguém que tinha doença, ele não deu conta de discutir o assunto. Quando eu fui diagnosticado, eu achei que eu deveria comentar, que eu deveria fazer isso, que seria bom até para mim. Mas me surpreendeu muito o tabu e o estigma que ainda cerca até a palavra câncer. Até hoje as pessoas chegam para mim e falam assim, você teve um problema. As pessoas não chegam e falam assim, você teve câncer, eu que tenho de falar. Se eu não falar a palavra câncer, o meu interlocutor não fala a palavra câncer. Então esse tabu, esse estigma me impressionou muito. Eu, como jornalista, quis lidar com esse assunto, sabe? Aprofundar um pouco em como que as pessoas lidam mal com a doença, o câncer, e com o doente principalmente. Agora, doutor, o câncer de próstata é uma doença que desenvolve mais nas pessoas de terceira idade. Por quê? Na verdade, o câncer de próstata ele tem um desenvolvimento mais lento, A maior incidência de tumores, como vocês mesmos falaram, é em torno de 60 anos. Só que como esse tumor ele tem uma evolução mais lenta, vamos dizer assim, ele demora para se desenvolver, a gente deve começar a preocupar com ele em torno de 10 anos antes desse período. Por isso a recomendação de que os homens, a partir dos 40 anos, devem já se preocupar em fazer essa visita ao urologista. Eu tive aos 51. O diagnóstico, então provavelmente já existia um pouco antes. Um pouco antes. Maurício, você falava agora há pouco que as pessoas ainda têm dificuldade para falar do assunto. Você acha que ainda falta informação a respeito do câncer de próstata? Olha,
Primeiro tem o estigma do câncer propriamente dito. As pessoas morrem de medo de câncer, até da palavra câncer. Segundo, falta informação, tipo a que o doutor Leonardo acabou de explicar, que é preciso procurar e conhecer para poder ter prevenção. Depois tem uma outra barreira muito grande, que é o acesso. Não, primeiro ainda tem um preconceito, a questão do medo do urologista, do toque retal, né? Que os homens falam dedada, né? E morrem de medo disso. Depois tem um acesso. Principalmente na saúde pública, você não tem tantos urologistas disponíveis, você não tem biópsia tão disponível. O processo de rastreamento da doença pode demorar até a pessoa conseguir tudo, né? E depois ainda tem o medo das consequências da cirurgia, que pode provocar incontinência urinária, que pode levar à perda da virilidade. Então, o homem, para poder chegar ao cuidado com a próstata, ele tem que vencer várias barreiras. Agora a gente vê que existe um certo tabu de muitos homens, principalmente em relação ao exame de toque. Por quê? Isso que o Maurício falou, realmente a gente percebe isso no dia a dia, né? Só que eu vejo que depende muito de onde você está, da faixa de idade das pessoas, do nível social, né? Então a gente vê muito comumente hoje no consultório, os homens chegam no consultório já até brincando, falando assim, meu colega veio aqui, tomou uma dedada e agora eu tive que vir, ou na mesa do bar mesmo estão discutindo, você já foi no urologista? Então, até de certa forma, a gente estava comentando, né, que essa questão jocosa, vamos dizer assim, faz com que as pessoas se lembrem da doença e procurem, né? Agora, a gente ainda percebe que as pessoas mais simples, principalmente as pessoas que a gente lida na saúde pública, né, eles têm ainda um certo preconceito de perder a masculinidade por fazer o exame, ou de deixar de ser homem porque fez o exame de próstata, né? Então a gente ainda convive com essas duas realidades, mas eu vejo que a conscientização vem melhorando, as questões de cada vez mais discutir o tema, cai um pouco esse tabu e as pessoas percebem a importância de ir ao urologista e de procurar uma avaliação, né? Até a piada faz parte, né? Quando as pessoas brincam, os homens brincam uns com os outros, né? Estão falando o assunto e acaba que ajuda a vencer o preconceito e procurá-lo. Pois é, doutor Leonardo, acho que o senhor pode contar para a gente também um pouquinho da sua experiência. Os homens têm procurado os exames? Tem. Eu acho que eu vejo um desses exemplos que eu citei, né? Os próprios homens discutindo entre si a questão da saúde, né? Falam assim, tem que ir no urologista, etc. Um outro fato interessante também é que muitas vezes as mulheres obrigam o homem a ir, então as mulheres já têm uma certa vivência de ir ao médico, já têm o hábito de ir ao ginecologista desde sempre, preocupam com o câncer de mama, então elas transmitem essa preocupação para os homens, então acaba arrastando o homem. Então muitas vezes o paciente chega no consultório e fala assim, vim aqui, mas foi porque minha mulher mandou, né? Então isso também é interessante, né? Então eu acho que discutir o tema e as pessoas sabendo mais aumenta o número de pessoas que procuram atenção, né? Então a participação da família ela é fundamental para incentivar o homem a fazer os exames? Sem dúvida. A mulher vai mais ao médico, né? Ela tem o hábito de ir ao médico, ela levar ao médico, né? O homem só vai contar muito mal. Como a doença não tem sintoma, ele acha que não precisa ir, né? Agora, doutor, a procura, por exemplo, na Santa Casa, onde o senhor trabalha, ela é grande? Na verdade, lá na Santa Casa, nós trabalhamos pacientes 100% da rede pública, né? 100% do SUS, né? Então, a gente sente um pouco isso que o Maurício comentou, da dificuldade, às vezes, que o paciente tem no acesso, né? Então, a gente recebe pacientes do estado inteiro, de Minas Gerais, da região metropolitana, e a gente vê que tem paciente com encaminhamento de 2 anos, 3 anos. Então, a gente ainda tem um caminho longo para percorrer aí e melhorar essa questão, mas ainda assim, o SUS oferece todas as possibilidades, né? Então, a gente consegue fazer os exames de sangue, consegue fazer a biópsia que dá o diagnóstico, consegue fazer os tratamentos. Não? Então, assim, apesar dessa dificuldade, eu ainda vejo assim como uma coisa que está melhorando. E as pessoas estão tendo mais acesso ao atendimento público para esse tipo de tratamento? Sim, começa tudo na atenção básica, né? Então, assim, a pessoa criar essa consciência de que tem que procurar, muitas vezes ela chega no posto de saúde e já pede lá para o médico que acompanha, o médico de família, doutor, eu queria fazer um exame com o urologista. E aí ele é encaminhado, né? Então, começa com o próprio paciente. Os colegas já têm uma conscientização de que é necessário fazer o exame. Então, eles também já falam para o paciente, você está chegando na idade, você tem que procurar o urologista. Então, assim, o que a gente vê é um pouco dessa dificuldade mesmo, né? É muita gente e poucos profissionais, mas isso tem melhorado. Doutor, e os exames para os homens, eles são mais simples? Porque a mulher, por exemplo, tem um pouco de dificuldade com a questão da mamografia. Na verdade, sim, nessa fase inicial, quando a gente está buscando o diagnóstico, né,
A gente basicamente vai fazer o exame físico e o exame de sangue. E através desses 2 exames, e lógico, com a história também, né, tem alguns fatores que são importantes a gente identificar, a gente vai definir se esse paciente tem indicação de fazer uma biópsia e aí o diagnóstico vai avançando, né? Bom, agora uma pausa aqui no nosso bate-papo, porque nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco vamos continuar a nossa conversa sobre o assunto. E não saia daí, pois o Repórter PUC volta já. Estamos de volta com o Repórter PUC e hoje o assunto é o Novembro Azul e nós contamos com a presença do Dr. Leonardo Gomes e também do escritor e jornalista Maurício Lara. Não é isso, Lucas? Isso mesmo, Sérgio. Bom, eu tô aqui com o livro do Maurício Lara, com todas as letras, como o Sérgio disse, jornalista e escritor. Maurício, conta pra gente um pouco sobre o que tem nesse livro. Bom, o título é bem proposital, né? Com todas as letras. É falando do câncer sem subterfúgio, falando do câncer com todas as letras mesmo. Por causa do tabu, por causa da dificuldade das pessoas lidar com isso. O que tem no livro? Não tem muito sobre a doença em si, é mais sobre o doente e sobre a relação das pessoas com a doença. Então eu tenho entrevistas com profissionais, tanto da urologistas como oncologistas e enfermeiros, inclusive do Instituto Nacional do Câncer. Eu tenho grupos de pesquisa de opinião feito com pessoas comuns, não eram com doentes, mas com a sociedade em geral. E tenho a minha história pessoal, na primeira pessoa, contando a minha relação com a doença e com esse tabu. E também a história de um cidadão pobre que estava esperando o diagnóstico, que é um caso desse doutor falou, que ele tinha um encaminhamento, mas demorava, a biópsia não saía, e ele angustiado, morrendo de medo de estar com câncer, demorou meses para ter um resultado e não estava. Felizmente ele não estava, mas ele demorou meses para ter o resultado. Então tem a narrativa, a história dele, do Vero do Bar, também no livro. Então é um livro que não tem nada de dramático, porque é um livro que conta a forma de como se lida mal com a doença nesse país. Não com a doença. Eu acho que a doença, o doutor deixou claro que tem os avanços no combate, mas com o doente, né? A questão da solidão que o doente passa, a questão que a própria família não sabe como lidar. Há uma passagem interessante que eu soube, que, por exemplo, a questão do chorar no chuveiro. Tanto o doente chora no chuveiro, porque já sai do chuveiro com o olho vermelho mesmo, as pessoas não percebem que ele estava chorando, como a família também vai chorar no chuveiro, porque não quer chorar à frente dele para não desanimar ele, né? Então é uma doença profundamente solitária, cercada de muito tabu, de muitos estigmas, e que leva a doença a ser ainda mais solitária do que ela já seria, né? Quando alguém fica sabendo que um amigo, um parente está com câncer, não sabe se abraça, se chora, se ri, se conta uma piada, se estimula, sabe? Tem gente que desaparece porque não dá conta de lidar, não dá conta de mexer com aquele assunto, sabe? Então, além da questão do combate à doença no sentido físico, no sentido médico, há muito trabalho a ser feito no sentido do combate ao tabu e ao estigma. E, doutor Leonardo, é importante, né, a publicação de obras assim para abrir a mente, né, de pessoas que estão passando pela doença. E como os médicos, né, eles lidam com essa questão de passar a notícia para o paciente? Isso é sempre um momento complicado. A gente teve a oportunidade de conversar um pouco antes e tem pessoas que lidam de maneiras diversas, né? Então tem gente que já tem uma estrutura melhor, que assimila melhor, tem gente que tem uma dificuldade maior de aceitar isso, né? A gente tem sempre na faculdade esse lado de ter a coisa técnica, de saber como que cura, como diagnostica, como trata, como que faz a cirurgia, mas a gente tem sempre também o cuidado de tentar abranger esse outro lado. A gente não pode esquecer que aquilo ali não é uma doença, né? É um doente, é uma pessoa que está com uma enfermidade. Então a gente não pode esquecer que a gente está lidando com uma pessoa. E muitas vezes esse momento para a gente é difícil. Às vezes a pessoa tem essa ideia que o médico não sente ou o médico não sofre, mas tem casos que a gente vai para casa e fica balançado. Não é fácil lidar com isso. E todos os dias, né, você passar por isso, né, ver o sofrimento das pessoas, da família e tudo, e ter que dar notícia ruim, ser o portador dessa notícia ruim. Então, às vezes, é um trabalho psicológico muito intenso. E é uma entrega muito grande, né? A gente fica muito vamos dizer, tocado por isso também. E é um trabalho junto à família também, né? A família é de extrema importância nesse momento. Sem dúvida. Isso que o Maurício falou, essa dificuldade que às vezes a família tem para lidar, por um lado, né? Às vezes deixa o paciente meio que na mão, mas por outro lado tem famílias que acolhem, que abraçam, que dão força, né? Então eu acho que essa oportunidade de ler esse relato, de ter essa experiência contada,
tira um pouco desse peso, né? E talvez mostre um pouco do caminho que as pessoas têm que seguir, né? De como fazer, de que não é um bicho de 7 cabeças, que tem jeito, tem como tratar, né? Não vai transmitir, não vai passar de um para o outro, tem de tudo, né? Então a pessoa tem que ter força, né? Interessante que o livro, além de ter expectativa de ser útil para outras pessoas, ele foi muito útil para mim, porque enquanto eu estava escrevendo e lidando com isso, eu estava elaborando a doença, o processo que eu tinha vivido dentro de mim, né? Eu comecei a escrever o livro logo depois do que seria o final do tratamento. Mas o final do tratamento não quer dizer o final da história, né? Porque você ainda tem o risco de voltar, você tem uma série de coisas. E então, assim, eu me lembro que o dia que eu terminei de escrever o livro, dei o livro por encerrado, eu tive uma crise de choro enorme quando eu acabei com o processo. Quer dizer, eu estava também, de uma certa forma, exorcizando a doença de dentro de mim, né? Então, realmente, esse processo que a pessoa passa, ele é muito intenso. E durante o tratamento é importante trabalhar a questão psicológica? Quando eu terminei de escrever o livro, depois dessa crise de choro, depois de mandar o livro para a editora, eu voltei para a terapia. Fiz mais um bom tempo de terapia, como uma forma de elaborar. Não fui para a terapia para falar disso, né? Mas fui para a terapia para poder ajudar essa retomada desse processo, né? Maurício, você já teve contato com alguém que passou pela doença e que já leu o livro? Muita gente lê o livro, me procura, me mandam e-mails fazendo relato, não só homens com câncer de próstata, mas mulheres com câncer de mama, que vão falar, que se identificam com a questão da solidão da doença. As pessoas dizem que então elas falam, então não é só eu que passo por isso, alguém mais já passou. Mas tem casos muito curiosos de cidadão, por exemplo, até recentemente ele me procurou com um livro para conversar sobre o livro, para conversar sobre a doença, me pediu que fizesse para ele uma dedicatória e conversando com ele eu percebi que ele não tinha lido o livro, ele não deu conta de ler o livro. Ele queria conversar comigo, alguma coisa, mas ele não deu conta de ler o livro. Sabe? Então pode ser que a pessoa comece a ler e pare, dependendo do processo de cada um. Mas os relatos que eu tenho, na maioria, são positivos, no sentido de falar, poxa, então alguém já passou por isso, eu não sou o primeiro, eu não sou o único com essa solidão toda da doença. E é importante a pessoa não se entregar à doença, enfrentar o câncer, por exemplo, que nós estamos abordando, firme, forte? Sem dúvida. É uma coisa que é difícil de comprovar através de estudo científico, né? Mas a gente percebe que a atitude positiva frente à doença faz toda a diferença. O paciente que se entrega ou que não tem o apoio da família, ou que, vamos dizer assim, se dá por vencido, parece que a evolução não é favorável. É uma coisa que não é científica isso que eu estou falando, né? Mas é uma coisa de observação da impressão que a gente tem. E, por outro lado, quem tem uma atitude positiva e que acredita no tratamento, segue todas as etapas, se dedica àquilo, né? Parece que o resultado é outro. Então, assim, eu acho que não tem dúvida que existe alguma coisa nesse sentido. E ainda falando disso, como estimular o paciente, né, num caso como esse? É complicado. Assim, a gente tem várias formas e isso vai depender muito do que o paciente quer ouvir, né? Porque tem pacientes que gostam de estatística, de número. Se você fala para ele, ó, sua porcentagem de melhorar é tanto, a chance de ter isso é tantos %. Então tem gente que gosta desse caminho. Agora tem pessoas que preferem mais conversar. Às vezes é igual esse caso que o Maurício contou, a pessoa quer ir lá só para falar mesmo. Precisa de ser ouvida. Então você tem que saber isso, né? Tem pacientes e pacientes. Tem um que vai trabalhar de um jeito, outro vai trabalhar de outro. E é interessante pensar que a doença é a mesma, mas são Sim. casos diferentes, né? Sem Pessoas diferentes, com histórias diferentes. Mas a estatística, eu aprendi, doutor Leonardo, vendo que quando a estatística pode ser 5%, 10%, 30%, mas quando é com você, Sim, é 100%. Você não tem. Agora, Maurício, durante o tratamento você deve ter ouvido algumas notícias desanimadoras, mas mesmo assim, enfrentar, continuar ali, é realmente fundamental? No tratamento, não. No tratamento não, porque eu fui logo para a cirurgia, fui para uma tentativa de solução, não tive nada desanimador, a não ser na questão de falar, olha, da importância de tratar. E hoje eu não tenho nenhuma dúvida de que o que eu fiz foi absolutamente correto, e o fato de ter se passado 11 anos é a prova maior disso, né? Tudo que foi feito, a cirurgia e tal, foi absolutamente correto. O que é, às vezes, preocupante, que incomoda, é quando a pessoa olha para você, isso as pessoas narram muito, olha para você como se fosse assim, ele está achando que está sarando, mas na verdade isso volta, né? Isso não cura. Então, assim, o olhar da sociedade é que às vezes te mostra e fala, nossa, será que eu estou mais grave do que eu estou achando que estou? Sabe? Então você fica com uma sensação, você acha que está bem, mas de repente o olhar da outra pessoa te dá uma ideia de que você não está tão bem assim não. Mas eu acho que é dentro desse processo do não saber lidar.
Doutor Leonardo, voltando, né, recapitulando também um pouco do que a gente já falou aqui hoje, uma alimentação saudável, a prática de exercícios físicos podem ajudar a evitar o câncer de próstata? Em relação à prevenção do câncer de próstata, não existe nada comprovado, né? Mas a gente sabe que as pessoas que têm hábitos de vida saudável, se eles vierem a ter um câncer, esse câncer vai ter um comportamento menos agressivo. Então o que a gente sempre recomenda é que a pessoa deve evitar a obesidade, deve evitar o uso de alimentos gordurosos, principalmente carne vermelha ou produtos de origem animal que tem uma gordura saturada, porque esses pacientes, quando tem um câncer de próstata, ele tende a ser mais agressivo. Então, assim, não vai prevenir o câncer, mas se ele vier, ele vem de forma mais branda. Então, a gente sempre reforça esses hábitos de vida saudáveis. E para finalizar, o tema câncer de próstata, ele é ainda um tabu em muitos lugares. E com o Outubro Rosa, com essa campanha, vem ganhando mais notoriedade. É importante a gente debater sobre esse assunto, falar, reforçar? Isso aí eu não tenho dúvida, que essas campanhas, igual Outubro Rosa, Novembro Azul, todas essas campanhas, elas são essenciais para isso. Que a gente tem sempre uma oportunidade de estar fazendo coisas por escrito, conversando com os pacientes. A pessoa passa na frente da Santa Casa e vê aquela luz azul ligada, já lembra, tem que ir no urologista. Então, eu acho que quanto mais a gente reforçar isso, né, mais criar essa consciência de que tem que ir ao médico, eu acho que é sempre bom. Nós temos o Outubro Rosa, como eu disse agora há pouco, e também o Novembro Azul, que é o caso do nosso programa de hoje. Pois é, Maurício, e no seu livro você ressalta essa importância das pessoas se cuidarem. Uhum. Sem dúvida. Eu acho que, por exemplo, o meu caso é o exemplo melhor, né? Eu perdi o irmão morreu relativamente jovem, com 60 anos de idade. Assim, o câncer dele saiu da próstata, ele virou metástase, ele viveu relativamente pouco depois do diagnóstico. E o fato de eu ter procurado, e um outro irmão meu também, depois de mim, ter procurado a tempo, significa cura. Isso significa cura? Isso é a prova maior de que vale a pena o cuidado médico, que vale a pena o cuidado e a preocupação com isso, sabe? Não há dúvida de que é preciso fazer. Não dá mais para ficar falando que eu não vou, eu tenho virilidade, eu não vou a médica, eu não procuro. É a história da bolsa ou a vida, né? Se o ladrão te disser a bolsa ou a vida e você não quiser entregar, ele vai levar os dois de qualquer maneira. Você não tem escolha, né? É preciso fazer sim, e quando está doente, é preciso tratar porque você não tem alternativa. Sabe? Não há outro caminho a não ser a procura da assistência e de quem conhece o assunto. Bom, fica aí este importante recado, né, para quem está nos assistindo, tem que se cuidar. Eu agradeço a presença do Maurício Lara, do Dr. Leonardo. Sejam sempre muito bem-vindos aqui no Espaço PUC. Muito obrigado. Mesmo, obrigado. E você gostou do programa de hoje? Não deixe de participar enviando sugestões e comentários para o e-mail espaçopuc@pucminas.br e também pelas redes sociais da PUC TV. E amanhã tem o Espaço Cult com a nossa colega Mariana Almeida. Na segunda-feira eu estou de volta com o Espaço PUC às 4h30 da tarde. Espero por você, obrigado e até lá! E não esqueça que temos um encontro marcado toda quinta-feira, às 4h30 da tarde, ao vivo pela PUC TV e TV Horizonte. Muito obrigado pela companhia e até a próxima!